Muitas informações do Fluminense neste vídeo. Finalmente o Fluminense voltou a vencer na temporada, venceu o Colo-Colo por 2-1 e tivemos destaques nessa partida. Vou trazer as declarações de destaque da partida, também do Fernando Diniz, e também tem negociação fechada. O Fluminense negocia a saída de atleta em definitivo. Deixe seu like, ative as notificações. Vamos embora para as notícias do Fluminense nesse vídeo. Gente, o Fluminense venceu, e se o Fluminense chegou à sua primeira vitória na Copa Libertadores, passou pelos pés do camisa 77, Marquinhos, que tem sido uma grata surpresa nesse período recente da temporada tricolor. Fez um gol, uma bela assistência, não fez um gol, né? Pelo amor de Deus, Daniel, fez um golaço para abrir o placar na partida no Maracanã. Ele comemorou a sua grande atuação e aproveitou para elogiar a torcida do Fluminense. Abre aspas para o Marquinhos. Primeiramente, agradecer a Deus e todo o grupo pela oportunidade, né? Para mim é mais um sonho realizado. Estava ansioso para jogar no Maracanã, ao lado desse torcedor maravilhoso e em noite de Libertadores. Então espero continuar ajudando a equipe, seja com gol, seja com assistência. Estou muito feliz e espero manter essa grande fase. É continuar trabalhando, porque esse ano tem grandes coisas para acontecer com essa camisa. E o Marquinhos, né, é importante a gente lembrar, ele chega com pouco holofote, participou lá do Sul-Americano da Seleção Brasileira, em que a equipe brasileira não foi bem, a torcida não tinha grandes expectativas, mas ele, querendo ou não, ele teve uma participação interessante ali contra o Flamengo, mesmo de lateral, no ruim, cumpriu o que foi pedido a ele, e contra o Alianza Lima, eu acho que ele deixou, né, o seu cartão de visitas, né? Foi bem, fez algumas jogadas insinuantes, fez o gol do empate, e agora contra o Colo-Colo, um gol e assistência no Maracanã para cair de vez nas graças da torcida do Fluminense e aparentemente nas graças do técnico Fernando Diniz. Segundo ele, o desempenho não surpreende muito, pelo contrário. Olha essa declaração do Fernando Diniz na coletiva. É um jogador que eu subi ele no São Paulo, ele teve uma lesão no ligamento cruzado e voltou a jogar só depois que saí de lá. Na Europa não conseguiu ter uma sequência de jogos, mas sempre teve um potencial muito grande. O que ele está fazendo não me surpreende. Para mim o Fluminense é um lugar certeiro para ele. Ele jogou muito bem nesses dois jogos e contra o Flamengo. Então o Fernando Diniz, gente, ele ganha uma grande opção do meio para frente. Você pode questionar a atuação do Fluminense ontem, eu não achei uma boa atuação. O Fluminense continua sofrendo muito quando perde a bola, sem a bola, e até com a bola o Fluminense vem dando os moles, né? O lance do segundo gol do Colo-Colo nasce com o erro do Martinelli. Outros erros aconteceram durante a partida. Não achei o Fluminense com um volume ofensivo muito grande de criação de gols, né, e criação de chances reais. Segue com esse problema, mas eu ainda acho que o problema defensivo ainda consegue ser pior. O Fluminense toma muitos gols. Mais uma partida que o Fluminense toma gol, né? Poderia ter sido 2, se aquele toque de mão não acontece. A gente poderia não ter vencido, porque o Fluminense ele não consegue ter sequências de jogos sem levar gol. E isso é muito complicado para um time que almeja títulos. É um time que está cotado para grandes conquistas. Então, tem fator positivo? Não sei não se o Keno volta a ser titular. Na minha opinião, o Keno vai ter que voltar no banco. Não dá para bancar o Marquinhos. Germancano fez o gol da vitória. É sempre muito bom, importante ver o Germancano marcando com a camisa do Fluminense. Tomara que ele consiga de vez realmente começar bem a temporada, mas valeu pela vitória. É noite de Copa Libertadores. Eu lembro vocês, né, no ano passado o Fluminense teve dificuldade para vencer o The Strongest em casa, uma equipe boliviana, e acabou sendo campeão no final. A gente imaginava um grupo que o Fluminense conseguiria passar com tranquilidade, mas isso não significa que serão jogos fáceis, né? Eu acho que o Fluminense consegue passar de uma forma tranquila, mas não serão jogos fáceis, vai ter dificuldade. O Fluminense vai ter uma dificuldade ou outra para vencer as suas partidas, mas valeu demais. Parabéns ao Marquinhos, que ele continua crescendo cada vez mais com a nossa camisa e, na minha opinião, é titular a partir de agora do Fluminense no ataque.
Gente, vamos falar de uma situação chata que aconteceu, que foi a lesão do Lelê. O Lelê entra no segundo tempo no time do Fluminense e ele acaba sofrendo uma lesão e ainda vai ser reavaliado para a gente saber essa gravidade, mas ele saiu de muletas, como está aí nessa imagem para você na sua tela. Ele saiu de campo chorando, né? Teve uma entorse no joelho direito, mas vai fazer alguns exames para detalhar realmente o que aconteceu. E o Fernando Diniz, né, admitiu que ele deve desfalcar o time nos próximos jogos. Abre aspas. A nota triste foi a contusão do Lelê. Às vezes um jogador para jogar num time como o Fluminense de massa, de torcida, ele leva tempo para se adaptar. Muito provavelmente ele vai ficar um tempo afastado, então a tendência, pessoal, é uma lesão realmente importante do Lelê no joelho dele, porque a forma que ele sai, né, que ele sente essa lesão no jogo e ele sai do campo não é coisa boa, né? Sair com o joelho imobilizado, de muleta, realmente só com o exame a gente vai confirmar, mas aparentemente tem sinais de lesão de LCA, tá? Porque realmente é uma característica de quando os jogadores sentem, né, esse tipo de lesão, acontece esse tipo de lesão. Lelê não foi bem de novo, né? A torcida continua pegando no pé do Lelê, ele não aproveita ainda as oportunidades, como bem falou o Fernando Diniz nessa declaração que eu trouxe, é um cara que a gente está tentando ter a paciência de adaptação dele. Você lembrar da realidade do Lelê há pouco tempo, antes dele vir para o Fluminense, depois ir para o Fluminense, é um salto muito grande que às vezes demora a adaptação. Mas a torcida do Fluminense ela não tem paciência. A torcida do Fluminense quer jogador que chegue pronto para jogar e dê resultado. É uma parte ruim, né? Isso também, mas eu não estou aqui para falar que o torcedor não tem que fazer isso. O torcedor cobra, eu cobro também como torcedor e tá tudo certo. Só que o Lelê, ele ainda não conseguiu mostrar futebol que justificasse o esforço do Fluminense, né? Em contratá-lo, em comprá-lo em definitivo, anos de contrato, mas vamos ver aí como que vai ficar a recuperação do Lelê. Tomara que ele se recupere, melhore, não seja nada de tão grave, porque é um jogador que está dentro da rotação. Torço muito pro Lelê, né, pela história de vida dele, por ele ser tricolor. Acho que muita gente também esquece disso, mas ele tem que realmente melhorar e aproveitar melhor as chances que ele tiver quando jogar com a camisa do Fluminense. Gente, rapidinho aqui, mandar um abraço pra galera que tá sempre acompanhando a Central Fluminense. Deixa o seu like, ative as notificações, manda aí da onde que você tá assistindo a gente, que a gente vai mandar um abraço nos nossos vídeos com certeza. Um abraço pro Delmiro Gil de Minasul, Goiás, pro Lucivaldo de Manaus, pro Ricardo de Raspo Fundo, pro Márcio de Itaboraí, pro Marquinhos de Piauí, pro Marcos de BH e pro da Mata de Petrópolis. Valeu demais, galera. Muito obrigado pela audiência de vocês. A Central Fluminense está muito próximo de bater 10 mil, não, 40 mil inscritos. Vamos embora para muito mais. Agora eu quero falar do David Braz, gente. Vamos falar de notícia de negócio fechado, mas é negócio fechado que está saindo do Fluminense, é saída do Fluminense, porque o David Braz ele está muito próximo de ser jogador do Goiás. Aos 36 anos, o atleta que quase chegou a ser negociado com o Sport vai reforçar o Esmeraldino para a disputa da Série B. Ele é esperado em Goiânia nos próximos dias para acertar contrato. Inicialmente, o Goiás fez contatos com o staff de David Braz para saber sua situação e valores. Após isso, sinalizou aos representantes do jogador que daria sequência à negociação. As conversas avançaram e o zagueiro irá rescindir com o Flu para chegar livre ao Esmeraldino. O David Braz tinha contrato até junho de 2024, mas como deseja ter mais minutos dentro de campo, aceitou a saída. Ele está fora dos planos do técnico Fernando Diniz e não teria o seu contrato renovado. Importante lembrar, o David Braz chegou ao Fluminense no início de 2021, em 3 temporadas, tem 82 jogos e 4 gols com a camisa do Fluminense. Eu sempre lembro em live, né? Ele jogou a final, ele entrou em campo na final da Libertadores diante do Boca e muito bem ajudou a segurar a pressão final do time argentino. Então assim, gente, o David Braz, ele sempre honrou a camisa do Fluminense. Ele foi importante ali em 2021 para a gente conseguir a vaga na Libertadores. Ele
Ele foi importante no título carioca de 2022, ele era um dos 3 zagueiros que jogava ali naquele 3-5-2 do Abelão. 2023 ele teve a sua importância entrando em alguns momentos, claro, perdeu um pouquinho de espaço, teve algumas lesões importantes, né? Eu acho que o que prejudicou o David Braz foram algumas lesões importantes aqui no Fluminense, que ele ficou um período fora e a idade vai chegando e fica difícil recuperar, né? Recondicionar. Mas eu sou muito grato pela essa passagem do David Braz. Às vezes a gente fica criticando muito os jogadores, né? A gente fica, né? Ah, fulano não dá, fulano não tem condições. E jogadores que realmente vestem a camisa, contribuem, né, com conquista do clube, eu acho que tem que ser muito valorizado, muito mais exaltado. Então é o caso do David Braz, né? Não é, o David Braz é um dos maiores ídolos do Fluminense. Não, talvez muita gente não considere ele ídolo, muita gente não goste nem dele. Só que tem um respeito por ele ter feito parte dessa reconstrução do Fluminense. Eu acho que isso que é bacana. Ele foi bicampeão carioca e foi campeão da Libertadores e fez parte do elenco campeão da Recopa Sul-Americana. Eu só achei estranho a forma que ele saiu. Talvez, realmente, o ciclo do David Braz tenha chegado ao fim. Mas tem jogadores que estão jogando que talvez o ciclo também acabou, mas estão estendendo mais um pouco. Mas não estou aqui para comparar ou debater isso. Estou aqui para falar do David Braz, agradecer pelos serviços prestados com a camisa do Fluminense. Eu acho que vai ser lembrado com bastante carinho pela torcida tricolor e boa sorte nos objetivos da carreira, vai jogar a Série B com o Goiás, tomara que consiga o acesso, porque o Goiás é um time tradicional, né? É um time de Série A, o Goiás. É estranho ver o Goiás na Série B e que o David Braz consiga ter sucesso. Agora, o jogo de ontem contra o Colo-Colo mostrou que o Fluminense precisa e muito de zagueiros. Não dá para o Fluminense ficar jogando com Felipe Melo e Martinelli na zaga, gente. Chegou num limite que o campo tá gritando, realmente não tem como. O problema, não podemos inscrever jogadores na fase de grupos da Libertadores. Ou seja, a gente só vai poder resolver isso na Libertadores, por exemplo. No Brasileiro tem como resolver, né? Ou quando a janela abrir, também tem isso. Para você trazer outro jogador de fora é bem complicado com a janela fechada, só quando a janela abrir também. Mas o Fluminense ele precisa resolver nessa janela do meio do ano o problema da defesa. Não dá mais, tá insustentável ficar do jeito que tá, com o Fluminense jogando com volantes na zaga, problemas na construção. Martinelli não é zagueiro, gente, não adianta. O Martinelli não é zagueiro, ele não tem caguete nenhum de zagueiro e o Fluminense ainda continua sofrendo muito quando não tem a bola nas partidas, mas deixa a opinião de vocês aí sobre essas informações que eu trouxe nesse vídeo. Muito obrigado, deixe seu like e saudações tricolores. Tamo junto.